A escuridão tomava conta daquele aposento silencioso, onde a porta permanecia trancada por dentro. Quando o cardeal Filippo Eanon finalmente cruzou o limiar daquele escritório privado no terceiro andar do Palácio Apostólico, suas mãos tremiam visivelmente. Não era o frio do inverno romano, mas o impacto devastador do que o Papa Leão acabara de lhe revelar. Uma pasta simples contendo 47 páginas que carregavam uma decisão capaz de abalar as próprias estruturas do Vaticano. Antes de avançarmos nesta investigação, peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente de onde está nos acompanhando. Sua presença aqui é fundamental para continuarmos revelando essas histórias. As cinzas da quarta-feira ainda cobriam as testas dos fiéis em Roma, quando os primeiros sinais começaram a surgir. As primeiras sombras da noite de 18 de fevereiro de 2026 começavam a cair quando o Papa Leão retornou ao Palácio Apostólico. Ele havia acabado de presidir a celebração da Quarta-feira de Cinzas na histórica Basílica de Santa Sabina, no Monte Aventino. A tradicional procissão penitencial sobre os pinheiros romanos reuniu uma multidão de milhares de fiéis, onde cardeais e cidadãos comuns caminhavam lado a lado sobre o céu cinzento de inverno, entoando a ladainha dos santos. Durante sua homilia naquela manhã, o pontífice proferiu palavras que ecoaram muito além do perfume do incenso. Ele não falou de um arrependimento teórico ou abstrato que habita apenas os manuais de teologia, mas sim de um sacrifício real, daqueles que custam caro a quem decide mudar de rumo. Com uma serenidade firme e compassada, o pontífice declarou na ocasião como é raro encontrar adultos, empresas ou instituições dispostas a admitir seus próprios erros. Naquela nave imensa, o silêncio dos fiéis era absoluto, enquanto os cardeais posicionados logo atrás trocavam olhares desconfortáveis, pressentindo que aquelas palavras carregavam um alvo muito específico. A trajetória daquele homem explicava sua postura. Robert Francis Prevost, nascido em Chicago 60 anos antes que qualquer conclave cogitasse seu nome, fora criado de forma simples por Louis Marius Prevost e Mildred Martinez. Formado em matemática pela Universidade de Vila Nova antes de ingressar na Ordem de Santo Agostinho, ele jamais agia por impulso. No Peru, onde serviu por 2 décadas, todos o definiam como alguém extremamente deliberado. Gritos e promessas vazias nunca fizeram parte do estilo de liderança do pontífice, cujas decisões eram sempre irrevogáveis. Naquela mesma noite, enquanto o comboio papal cruzava o rio Tibre de volta ao Vaticano, o silêncio do Papa Leão era absoluto. Ele não trocou uma única palavra com seu secretário particular, nem com os guardas suíços que abriram os pesados portões de bronze. Caminhou sozinho pelos corredores na penumbra, ignorando os afrescos históricos, até se fechar em seu escritório particular. O que ocorreu nas 36 horas seguintes permaneceria sob sigilo, sendo revelado muito tempo depois, fragmento por fragmento, por meio dos relatos das 4 pessoas que foram convocadas, uma a uma, para comparecer àquela sala de reuniões privada. O primeiro a se apresentar foi o cardeal Filippo Eanon, o arcebispo carmelita, que havia sido escolhido a dedo para assumir o dicastério para os bispos. Ele cruzou a soleira da porta pouco depois das 9 horas da noite e foi recebido sem qualquer protocolo ou formalidade. Não houve oferta de chá ou conversas triviais sobre a agenda da quaresma. O Papa apenas apontou para a cadeira diante de sua mesa e empurrou uma pasta parda sobre a madeira polida, ordenando que ele a lesse por inteiro antes de opinar. Ao abrir o documento, Eanon deparou-se com uma folha simples, sem brasão do Vaticano ou timbre oficial, contendo apenas o título de avaliação interna sobre irregularidades financeiras e transferências de imóveis ocorridas entre os anos de 2019 e 2024. As folhas seguintes revelavam um dossiê assustador repleto de nomes, datas, códigos bancários e comunicações confidenciais.
Toda aquela papelada havia sido reunida por meio de uma investigação secreta ordenada pelo pontífice logo após assumir o cargo em maio anterior. Nenhum dicastério ou comissão oficial fora notificado sobre os trabalhos conduzidos por uma equipe restrita de 3 especialistas de extrema confiança. Um advogado canônico de Milão, um perito contábil de São Paulo e um ex-investigador da Polícia Financeira Italiana que atuou contra o crime organizado na Calábria por 20 anos. O que eles descobriram não se tratava de um desvio isolado de conduta ou de um erro administrativo de investimentos mal-sucedidos feitos por algum bispo imprudente. O relatório apontava para um esquema metodológico recorrente e profundamente enraizado nas engrenagens de 11 dioceses espalhadas pela Europa e América do Sul. Imóveis históricos pertencentes à igreja, hospitais de caridade que atendiam os necessitados, escolas paroquiais voltadas para crianças vulneráveis, centros de retiro construídos com doações de fiéis humildes, um orfanato secular no sul da Espanha e até um seminário inteiro na Calábria foram transferidos para entidades privadas por valores irrisórios, muito abaixo do mercado de capitais. Em várias dessas transações fraudulentas, os compradores mantinham laços diretos com os próprios bispos locais, enquanto os recursos das vendas eram pulverizados em contas fantasmas até desaparecerem por completo do mapa. As estimativas mais conservadoras indicavam que o prejuízo total ultrapassava os 90 milhões de euros. Após analisar os documentos em silêncio por 40 minutos, o cardeal Eanon ergueu os olhos com o rosto pálido e assustado. Ele murmurou que aquilo não era um mero erro contábil, pois tais operações exigiam um aval expresso de autoridades eclesiásticas superiores. O Papa Leão o interrompeu com firmeza, afirmando que os próprios bispos haviam autorizado o roubo do patrimônio sagrado da Igreja, que deveria servir aos necessitados e doentes. Diante do silêncio que se seguiu, o pontífice revelou que agiria em 48 horas, antes de convocar a Monsenhor Helena Ferrara, subsecretária do Dicastério para a Evangelização dos Povos, para ser a próxima a entrar na sala. Na manhã fria de 19 de fevereiro, a Monsenhor Helena Ferrara entrou no gabinete papal, segurando uma xícara de café que sequer chegaria a tocar. O Papa permanecia em pé junto à janela, contemplando a Praça de São Pedro sob uma garoa fina que dispersava os fiéis habituais. Ao se virar, ele foi direto ao ponto e declarou que precisava de alguém que não tivesse medo do desprezo alheio. Com serenidade, a respeitada clériga pousou a xícara e garantiu que já enfrentara hostilidade antes, mas o pontífice a alertou de que desta vez a pressão seria implacável. Ele expôs detalhadamente as fraudes imobiliárias, as rotas do dinheiro desviado e a lista de bispos influentes que haviam carimbado aquelas transações ilícitas com assinaturas oficiais. Em seguida, o Papa Leão revelou seu plano audacioso de criar uma comissão pontifícia para a transparência institucional, colocando-a na liderança desse órgão independente. A nova entidade teria plenos poderes para intimar investigados, vasculhar registros bancários secretos e interrogar qualquer clérigo ou funcionário envolvido nas transações suspeitas, reportando as punições diretamente ao pontífice. Esse mecanismo de controle passaria por cima dos canais burocráticos tradicionais, ignorando a Secretaria de Estado e os dicastérios omissos que decidiram fechar os olhos por anos. Helena ouviu tudo em silêncio, antes de fazer uma única pergunta sobre a segurança de sua integridade, ao que o Papa respondeu, garantindo que sua palavra era a única proteção real ali dentro. O encontro seguinte provou ser o teste mais doloroso para o pontífice, ocorrendo no fim da tarde, enquanto o céu romano exibia aquele tom âmbar melancólico típico de fevereiro. O cardeal Giuseppe Moritini, com seus 78 anos de idade e mais de 50 dedicados inteiramente à instituição, era uma figura de enorme prestígio. Ex-pároco na Sardenha, professor respeitado de teologia moral em Bolonha e arcebispo em Turim, ele integrava o conselho de cardeais mais próximo ao trono papal. Contudo, as investigações secretas revelaram um fato devastador.
Moritini era um dos 3 prelados de alto escalão que sabiam detalhadamente de todo o esquema de corrupção imobiliária nos bastidores, mas optaram conscientemente pelo silêncio cúmplice e pela omissão. Com a postura altiva de quem já lidara com diversos pontífices ao longo da vida, o cardeal adentrou a sala, beijou o anel papal e sentou-se com um sorriso confiante. O Papa Leão permaneceu impassível e chamou-o apenas de Giuseppe, uma quebra severa de protocolo que fez o sorriso do prelado desaparecer instantaneamente. O Papa colocou sobre a mesa uma cópia de um memorando confidencial datado de março de 2021, enviado pela Administração do Patrimônio da Sede Apostólica, detalhando graves suspeitas sobre as vendas de imóveis no sul da Europa e solicitando orientações formais. O documento continha o carimbo de recebido no gabinete do próprio cardeal. O silêncio na sala tornou-se asfixiante quando o Papa perguntou se ele havia lido aquela advertência. Após fitar o documento e depois o pontífice, o cardeal argumentou de forma evasiva que recebia centenas de papéis mensalmente e não poderia se lembrar de tudo. Sem alterar o tom de voz, o Papa insistiu na pergunta, encarando-o com uma autoridade inabalável. Após um minuto de puro silêncio, Moritini confessou ter lido a denúncia, alegando que apenas seguiu as orientações da Secretaria de Estado de aguardar a revisão do processo. O Papa Leão inclinou-se para a frente e explicou de forma contundente que o tal processo fora criado especificamente para ocultar a verdade e proteger os envolvidos. Você e eu sabemos o peso desse confronto, onde as desculpas burocráticas caíram por terra diante da justiça severa daquele julgamento silencioso e implacável. Se pararmos para analisar de perto, tudo se resume às escolhas feitas, quando a verdade é finalmente colocada em nossas mãos. Você e eu sabemos que fidelidade não é sinônimo de silêncio. Às vezes, a maior prova de lealdade de um homem é justamente ter a coragem de falar. Na trajetória da Igreja Católica, existem momentos em que o peso de seus 2000 anos de história parece se concentrar em uma única sala. Era exatamente isso o que acontecia ali. 2 homens, profundamente dedicados à mesma instituição e moldados por seus dogmas, agora estavam separados por um abismo que nenhuma diplomacia eclesiástica seria capaz de superar. Um escolheu proteger a estrutura, o outro, a verdade. Naquela noite, o Papa Leão não exigiu a renúncia do cardeal Moritini, muito menos fez ameaças ou qualquer tipo de coação. O pontífice apenas sugeriu que o cardeal fizesse uma profunda reflexão ao longo do período da Quaresma. Aqueles 40 dias de penitência e conversão deveriam servir para Moritini avaliar se ainda tinha condições de exercer um cargo que exigia a confiança cega dos fiéis. O prazo concedido para uma resposta definitiva foi de apenas 1 semana. Sem pronunciar mais nenhuma palavra, o cardeal retirou-se do gabinete, sem olhar para trás. Enquanto ele caminhava pelo corredor de mármore, 2 guardas suíços permaneciam imóveis em seus postos, com semblantes vazios. Mas até eles conseguiram notar aquele silêncio sepulcral de quando um diálogo chega a um ponto sem retorno. Seus passos ecoaram na pedra até sumirem no palácio, enquanto o leão continuava sentado, pensativo. Ele pegou uma caneta e escreveu apenas 3 linhas em um caderninho de couro ao lado da mesa. Mais tarde, ao ser questionado sobre o que anotara, ele diria apenas que era uma oração por Moritini. Um homem que serviu por 50 anos, confessaria Leão a um assessor, não se perde em um único instante, mas sim em 1000 pequenas concessões invisíveis, até que o peso acumulado se torne insuportável. O 4º e último encontro ocorreu na manhã de 20 de fevereiro, sendo o mais inesperado. O padre Thomas Quispe, de 34 anos, vinha da diocese de Chiclayo, onde o próprio Leão já havia sido bispo. Ele fora levado a Roma 2 dias antes a pedido pessoal do pontífice, sem explicações além de um telefonema rápido do núncio apostólico em Lima. Assim que colocou os pés no Palácio Apostólico, o jovem sacerdote não conseguiu esconder o nervosismo que sentia. Ele nunca havia entrado no Vaticano,
e jamais tivera uma audiência com um papa. Muito embora aquele mesmo homem o tivesse crismado na adolescência em uma pequena paróquia nos arredores de Chiclayo. Leão o recebeu falando em espanhol. "Sente-se, Tomás", disse ele com doçura. "Você parece achar que vou lhe pedir para realizar um milagre ou algo impossível." "Com todo o respeito, Santo Padre", respondeu Quispe, "o senhor costuma fazer exatamente isso." O Papa soltou uma risada franca, um som raríssimo de se ouvir por aqueles corredores austeros. Logo depois, seu rosto ficou sério ao anunciar que queria que ele liderasse um projeto piloto de transparência financeira na América Latina. A proposta consistia em uma prestação de contas total, incluindo transações de imóveis, gastos expressivos e doações acima de um certo limite, tudo exposto diretamente aos fiéis e não camuflado em relatórios inacessíveis. Quispe ficou estupefato e alertou que os bispos resistiriam. Leão concordou prontamente, explicando que por isso mesmo começaria pelas paróquias locais, de baixo para cima, pois o povo de Deus tem o direito de saber o destino de suas ofertas. "O ouro não nos absolve. O que nos absolve é a partilha legítima", enfatizou o Papa. Quispe reconheceu de imediato aquela máxima dita anteriormente pelo pontífice em uma de suas homilias pós-eleição. Vinda de um antigo missionário que convivera com os mais necessitados do Peru, essa frase carregava um peso moral indescritível. Indagado sobre o prazo disponível, Leão estipulou 6 meses para concluir a etapa inicial, que deveria começar por Chiclayo, passar por Callao e depois se expandir pelo restante da região. Os resultados eram esperados antes do fim daquele ano civil, com um aviso expresso de que não toleraria exibições midiáticas, pois o objetivo era purificar a igreja e não criar um espetáculo. Quispe assentiu em silêncio. Ele sabia bem como a religião institucionalizada podia se transformar em mera encenação, onde gestos públicos teatrais mascaravam a falta de integridade moral. Leão partilhava dessa mesma visão realista após anos de trabalho pastoral no Peru. A grande diferença agora é que ele detinha a chave do poder supremo para mudar o sistema. O Papa recomendou expressamente que, quando os bispos tentassem resistir à iniciativa, Quispe evitasse discussões vazias e apenas tornasse públicos todos os dados numéricos. Os números revelados possuem uma força que argumento algum consegue rebater. Ao se despedir, o jovem recordou que, na época em que Leão era bispo local, diziam que ele possuía a paciência de um matemático e a alma de um santo, embora, na verdade, fosse a consciência de quem conheceu a miséria extrema e escolheu nunca se esquecer dela. Leão encarou o rapaz antes de lhe dar sua bênção final e orientá-lo a seguir firme na verdade. Como você e eu podemos imaginar, nas horas seguintes daquela noite de 20 de fevereiro, uma tensão inexplicável começou a rondar os bastidores do palácio. Nenhum comunicado oficial havia sido divulgado pela imprensa, mas nos corredores do Vaticano, onde as notícias circulam por meio de cochichos em sacristias e jantares discretos, todos já sentiam os ventos da mudança soprando forte. Naquela mesma noite, pelo menos 6 cardeais de alto escalão tentaram agendar audiências urgentes com o pontífice, recebendo a resposta padrão de que o Santo Padre estava recluso em oração e não atenderia visitas antes do início da semana seguinte. Em sua capela particular, Leão XIV ajoelhava-se em total solidão. O ambiente pequeno e desprovido de luxo distanciava-se do esplendor áureo que o público idealiza sobre a Santa Sé. Na parede, apenas um crucifixo simples de madeira adornava o retiro. Uma única chama tremelúzia sobre a mesa rústica, enquanto o frio do chão de mármore penetrava suas vestes. Aquele era o primeiro pontífice nascido em solo americano e o primeiro pertencente à Ordem de Santo Agostinho a ocupar a Cátedra de São Pedro. Ele fora eleito de forma surpreendente no 4º escrutínio do conclave de 2025, deixando boquiabertos até seus apoiadores mais convictos. Os mesmos que riram quando ele enviara uma mensagem de texto antes da votação, brincando que um norte-americano jamais seria escolhido. De cabeça baixa, ele recordou seu antecessor, o Papa Francisco,
cuja morte na segunda-feira de Páscoa do ano anterior encerrou uma trajetória de reformas intensas e muito disputadas nos bastidores romanos. O mundo esperava dele uma transição suave, mas ele sabia muito bem que a busca pela verdade frequentemente exige rupturas dolorosas. Leão ponderou sobre o lema agostiniano que norteou sua juventude, in nihilo uno unum, que prega a união de todos em Cristo, reconhecendo que a verdadeira unidade jamais sobrevive sob o manto do silêncio ou da cumplicidade com o erro. Sua mente viajou de volta no tempo, desde o seminário em Chicago e os estudos de matemática na Universidade de Vila Nova, onde aprendeu uma precisão que mais tarde aplicaria na fé, até as vias poeirentas de Trujillo e Chiclayo, palcos onde compreendeu que o único propósito da igreja é servir aos fiéis desamparados e não se blindar em privilégios. A pasta sobre escrivaninha continha 47 páginas, detalhando um desvio de 90 milhões de euros em 11 dioceses, além de inúmeras almas perdidas pelo caminho devido à proteção cega da própria burocracia eclesiástica. A chama da vela dançava enquanto ele se lembrava de seu sermão de quarta-feira de cinzas, proferido há apenas 2 dias. Diante do altar, ele falara sobre como as cinzas carregavam o peso de um mundo em ruínas devido a guerras injustas e ao descaso ecológico. Contudo, suas palavras também traziam uma mensagem forte de ressurreição e reconstrução espiritual. Agora, naquele silêncio sepulcral, ele percebia que aquele chamado não era apenas para os leigos nos bancos da igreja. Aquelas palavras duras e necessárias destinavam-se à própria estrutura do Vaticano. Ou a igreja ressurgia das cinzas purificada, ou acabaria totalmente consumida por elas. Na manhã seguinte de sábado, dia 21 de fevereiro, o Papa convocou o secretário de Estado para anunciar formalmente a criação da Pontifícia Comissão para a Transparência Institucional. O decreto definitivo de 7 páginas ostentava o selo do pescador e trazia o nome do Monsenhor Helena Ferrara na presidência do novo órgão fiscalizador. O secretário leu o texto 2 vezes com extrema cautela antes de retirar os óculos e sussurrar apreensivo que aquilo criaria muitos inimigos. Com firmeza inabalável, Leão retrucou que a igreja não o escolhera para fazer amigos. A verdade tem uma força própria, e quando ela finalmente decide vir à tona, os inimigos ocultos começam a se revelar. Ao meio-dia, aquele documento confidencial já havia sido transmitido diretamente aos chefes de cada dicastério. Ao cair da tarde, 3 grandes jornais italianos receberam pistas anônimas sobre uma reforma profunda no Vaticano. Antes do pôr do sol na cúpula da Basílica de São Pedro, os telefones da assessoria de imprensa do Vaticano tocavam sem parar. Nada daquilo fora planejado para o público. Mas você e eu sabemos que segredos nessa corte antiga sempre acabam sobre os holofotes. A máquina invisível de boatos que corre pelos corredores já estava a todo vapor. Pelos cantos de Roma, os sussurros apontavam que o sumo pontífice preparava uma purga severa na cúria. Outros sugeriam que ele tinha alvos específicos entre os cardeais mais conservadores. Poucos mais perto da verdade do que imaginavam, falavam em tom baixo sobre documentos financeiros e registros de propriedades valiosas. No refeitório do Pontifício Colégio Norte-Americano, na colina do Janículo, jovens seminaristas debatiam os boatos com fervor. Na Secretaria de Estado, os telefones eram atendidos com extrema cautela. Perto da Piazza Navona, um cardeal aposentado que há anos não rezava buscou seu terço. O Vaticano ainda não estava em crise aberta, mas já prendia a respiração. Quando a noite caiu sobre Roma como um manto escuro, Leão XIV sentou-se à sua mesa de trabalho. Ele abriu o manuscrito de seu primeiro livro, que seria publicado em 24 de fevereiro, sob o título A Paz Esteja Convosco. Minhas palavras para a Igreja e para o mundo. O pontífice releu um trecho escrito meses antes de toda a investigação terminar, muito antes das reuniões secretas e das mãos trêmulas do cardeal ou da chegada tensa do padre Quispe.
A passagem dizia que a igreja precisa ter a coragem de ferir a si mesma para encontrar a cura. Nem toda ferida é um ataque. Algumas são o corte preciso do cirurgião, doloroso, mas redentor. Até que a santidade supere a política nestas paredes, levarei as dores desta igreja como minhas. Ao fechar o manuscrito e apagar a luminária na escuridão do palácio, sob o olhar de 266 antecessores e o peso de 1,4 bilhão de fiéis, Robert Francis Prevost se preparou. O menino de Chicago, ex-missionário no Peru e matemático de cálculos morais, sabia que seus segredos logo viriam a público, forçando o Vaticano a escolher o que ser. Não uma corte de ouro e silêncio, mas uma igreja disposta a se olhar no espelho e se arrepender. Se esta investigação te marcou, junte-se a nós. Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu comentário sobre qual deve ser o próximo passo do Papa Leão XIV.